Irmãos, eu quero nesta noite falar sobre esse tema, a diferença entre um coração transformado e um coração religioso. Será que existe diferença entre um e outro? Ou será que é a mesma coisa? Um coração transformado por Jesus e um coração religioso? Às vezes talvez nós já tenhamos ouvido alguém dizer assim, não, mas eu sou muito religioso, não é? Eu sou muito religioso, vou na igreja pelo menos uma vez por semana, eu sou muito religioso. Aí nós vamos ver o que é um coração religioso. Eu quero dar sequência às viagens de Paulo, eu estou quase terminando, falta só umas 80 mensagens, eu estou quase terminando, faltam algumas ainda, eu estou chegando a prisão de Paulo em Roma, a próxima aí tem mais algumas e a gente termina. O texto eu não vou colocar aqui porque é grande, eu vou falar de Atos 22 a 23 até o versículo 21. Então é muita coisa, eu vou falando no decorrer do estudo. Só para nós ficarmos por dentro do que nós vamos falar, Paulo foi a Jerusalém para levar uma oferta aos irmãos e para rever alguns irmãos da igreja em Jerusalém. E ali, vocês lembram que eu falei há um tempo atrás, o tema foi as fofocas, lembra das fofocas? Então, e ali alguns judeus incrédulos, eles, por ter visto Paulo andar na cidade em companhia de um Éfeso chamado Trófimo, eles acreditavam que Paulo tinha introduzido gregos no templo, no local onde não podia entrar gentil. Você lembra de uma frase que tinha lá, até eu brinquei com o irmão, dizendo que nenhum forasteiro podia passar daquele lugar, tinha uma placa lá. E os judeus acreditavam que Paulo tinha introduzido gentios ali no templo, e por isso eles trancaram a porta do templo, eles agarraram Paulo, e eles começaram a querer espancar Paulo. Já está aí em 9, 21, 35, 36, que diz assim: ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. Está falando de Paulo. Por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. Interessante que toda vez que a gente vê massa se reunindo, multidão se reunindo, na Bíblia geralmente é esse o que eles querem. Vocês lembram de Jesus Cristo? A multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. Possivelmente muitos daqueles tinham comido o pão da multiplicação. Muitos daqueles viram o filho de Jairo ser curado, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros milagres que Jesus fez. Talvez alguns daqueles estiveram no casamento de Caná da Galileia. Mas aí a hora que a multidão foi, crucifica-o, crucifica. E aqui a multidão gritava para matar Paulo. E Paulo, ele pede autorização para o comandante para falar ao povo. E a hora que ele começa a falar, o povo fica em silêncio, porque eles perceberam que Paulo falava na língua deles, na língua hebraica. E aí diz que eles guardaram mais silêncio ainda. Não sei se é possível ser silêncio, depois mais silêncio. Mas a Bíblia diz que eles ficaram mais em silêncio ainda para ouvir o que Paulo ia falar. E aí Paulo começa a fazer a defesa dele. Então a defesa de Paulo vai do capítulo 22 de Atos até 1:21, o versículo 21. E aí eu quero falar sobre essa defesa primeiramente, aonde ele faz essa defesa em 4 etapas. Paulo tinha uma capacidade intelectual de falar impressionante. E aqui eu vejo que o Espírito Santo, a palavra diz que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Aqui a capacidade de Lucas, que é quem escreveu Atos, de escrever também todo o discurso de Paulo. É fantástico. Então a defesa de Paulo é, antes da conversão, a experiência da conversão, a pregação aos gentios e a resistência de aceitar o chamado do Senhor para ele. Nós não podemos esquecer que nesse testemunho dele, ele fala lá da conversão dele, que está escrito em Atos capítulo 9. Então, a primeira defesa de Paulo é antes da conversão.
E ele fala isso em Atos 22, de 1 a 5, e eu vou projetar esse texto, que diz assim, é grande, mas a gente consegue ler. Diz assim, irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte. Caminho aqui são os cristãos. Persegui esse caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens quanto a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemado a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Ele fala isso daqui antes da conversão, era o trabalho que Paulo tinha. Ele mostrou que era judeu, que era nascido na cidade de Tarso, que a sua educação primeira foi para ser um fariseu, e ele aceitou isso muito bem, que chega um certo momento que ele diz que ele era melhor do que muitos da idade dele, e o objetivo dele, antes de ser convertido pelo Senhor, era perseguir os cristãos. Para eles, o cristianismo era uma ramificação mal sucedida do judaísmo. Então ele queria perseguir os cristãos, quando ele diz assim, persigo este caminho. E o objetivo dele também, a missão dele, não era só perseguir, mas era encontrar cristãos, algemar cristãos, torturar cristãos para que eles blasfemassem contra Cristo. Então ele ia para as cidades, e aqui no caso ele estava indo para Damasco, procurar pessoas que professassem ser cristãos. Ele algemava, prendia. Mas por que ele fazia isso? Porque, como ele disse aqui, ele tinha cartas, ele tinha autorização, ele tinha alvará para fazer isso. E este era o trabalho de Paulo. E o interessante é que ele coloca todas as autoridades aqui como sabedoras desse trabalho que ele fazia. Ou seja, não era nada secreto, não era uma missão secreta, era uma missão conhecida, porque todos os sumos sacerdotes, todas as autoridades sabiam muito bem o trabalho que Paulo fazia. Muito bem, a segunda parte da defesa dele está em Atos, capítulo 22, de 6 a 11. Eu também vou ler aqui. Que diz assim, aconteceu porém, esse porém é maravilhoso. Quando caminhava e ia chegando perto de Damasco pelo meio-dia, de repente do céu brilhou ao meu redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi, quem és tu, Senhor? Disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Que coisa interessante. E aqui eu quero fazer algumas observações. Irmãos, Paulo não procurava Jesus. Pelo contrário, ele perseguia Jesus. Ele não encontrou Jesus, ele foi encontrado por Jesus. Foi Jesus que tomou a iniciativa de buscá-lo e de salvá-lo. Ele não queria Jesus, mas Jesus queria ele. Ele era durão, queria prender cristãos, mas foi preso por Jesus. Queria encerrar irmãos na cadeia, mas Jesus o joga por terra. Quebra a sua selvageria, quebra a dureza do seu coração e converte-o. Seus olhos ficaram cegos, mas a sua alma foi aberta.
se tornou cativo de Jesus, mas encontrou ao mesmo tempo liberdade em Jesus. Servia ao sinédrio, agora passou a servir o Senhor Jesus. Antes perseguia os cristãos, agora é perseguido pelos judeus. Antes algemava e odiava cristãos, agora ora dia e noite por eles. Antes ele enxergava trevas no seu coração, agora enxerga a luz, que é Cristo. E o interessante desta passagem é que ela pode ser aplicada na íntegra a mim e a você. Você sabe por quê? Porque você também não procurava Jesus. Você também não queria Deus. Você também fugia de Deus. E eu vou ousar dizer aqui, você também perseguia cristãos. Talvez de forma velada, mas desprezava, zombava e tirava um sarrinho aqui, um sarrinho ali. Talvez não fazia que nem eu, jogar pedrinha em cima das igrejas, mas você perseguia cristão. Só que você não queria Jesus, só que ele te alcançou. Você não queria Deus, igualzinho a Paulo, mas ele queria você. E se você está aqui hoje, se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor, saiba que você foi alcançado por ele. Talvez não pareceu uma luz brilhando que te cegou, mas certamente a luz atuou no seu coração e arrancou você daquele lamaçal de pecado, pegou aquele coração seu podre e trocou por um coração de carne. Aquele teu coração religioso foi transformado num coração crente, um coração que agora glorifica o nome do Senhor. Quando eu estava lendo essa passagem, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui. Eu não queria o Senhor, não. Eu fugia do Senhor. Eu estava longe do Senhor. Estava que nem Paulo, mas o Senhor me alcançou. Não pelos meus belos olhos azuis, mas pela graça e a misericórdia do Senhor. E também não foi pelos seus belos olhos azuis, foi pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque se fosse pela minha vontade, pelas minhas obras, como diz reverendo Hernandes Dias Lopes, não foi pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, ele nos alcançou, graças a Deus. Terceiro, o propósito de Deus na vida de Paulo após a conversão. Isso está em Atos 22, de 12 a 16. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu vi. Lembra que eu tinha ficado cego lá antes de entrar em Damasco. Disse ele, o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade. Veja a sequência. Conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esse Ananias que pregou para Paulo. O interessante é que Jesus manda um varão piedoso da lei para falar com um fariseu conhecedor da lei. Porque Ananias era um homem piedoso que conhecia a lei. Jesus pega esse Ananias e manda ele chegar lá e meter o dedo na cara de Paulo. Um piedoso da lei falar de um conhecedor da lei. Ananias era o elo entre Paulo e os irmãos que não confiavam nele. Não era para confiar mesmo, né? Porque era um perseguidor. Quando Deus manda este homem falar com Paulo, presta atenção que Deus já havia falado para ele o que ia acontecer com Paulo, porque a hora que ele fala com Paulo, ele usa uma expressão, diz, Paulo, irmão. Paulo, irmão. Certamente ele não ia, porque se você olhar lá, Atos 9,
E Ananias não foi de bom grado falar com ele. Ele disse assim: Senhor, eu não vou lá não, porque esse camarada aí, ele persegue a igreja, e eu sei que ele mata os irmãos, eu não vou não, manda outro. Não, é você, Ananias, vai lá, porque eu já converti o coração daquele cara. Estou colocando um diálogo aqui que não está na Bíblia, mas parafraseando, vai lá, Ananias, porque aquele coração religioso, aquele coração hoje já é um coração transformado por mim. Então vai lá. Então eu vou chegar lá, Senhor, eu vou chamar de irmão. Pode, porque ele já é teu irmão. Paulo, irmão. O Deus dos nossos pais. É mais uma forma de que ele coloca Paulo na mesma situação. Até este momento, Paulo estava confiando no que ele fazia. A partir de agora, ele vai confiar no que Jesus vai fazer através dele. Até agora, eram as forças de Paulo. Eu perseguia, eu corria, eu algemava, eu trazia. A partir de agora, ele vai ser instrumento na mão de Jesus. A partir de agora, não é Paulo que faz, é o Jesus que faz através de Paulo. Sai Paulo de cena, entra Cristo. E às vezes nós precisamos sair de cena, irmãos. Nós precisamos sair de cena e deixar o Senhor atuar na nossa vida. Em todos os sentidos. Senhor, aqui está essa situação. Atua, Senhor, de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Deixa o Senhor atuar nas nossas vidas. Irmãos, a salvação não é uma questão contábil, onde tem débitos e créditos. E aí, dependendo do saldo positivo, eu estou bem com Deus. Dependendo do saldo negativo, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu saldo. Não, o teu saldo sempre é negativo. Meu saldo sempre esteve no vermelho, só que o Cristo Todo-Poderoso pagou o teu saldo naquela cruz. O Senhor transformou o meu saldo e o seu em azul. O meu saldo está em azul, porque o meu Senhor Jesus Cristo pagou naquela cruz a dívida que eu não podia pagar. E se você crê nele como teu Senhor e Salvador, saiba que a tua dívida também foi paga. Ele pregou naquela cruz a minha e a tua dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele triunfou sobre as potestades e os principados e expôs a vergonha. A salvação não é contabilidade, muito menos matemática. A salvação é unilateral, feita pelo Senhor e de graça. E de graça. Eu e você não temos condições, não tínhamos e não temos condições de nos auto-salvar. Eu vou ali me salvar. Não, nós dependemos do Senhor. E graças a Deus que Ele fez isso por nós. Buscando novamente apoio ao reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, Deus deu uma ordem específica a Ananias. Vai à casa de Judas, na rua chamada direita, para orar por uma pessoa chamada Paulo, batizá-lo e informá-lo acerca de sua vocação, para conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido de todos os homens no mundo todo. É engraçado que às vezes Deus ele especifica tanto que é para não ter dúvida, né? Vai na rua chamada direita, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, ora por um cara chamado Paulo. É que é para você não errar mesmo, que é esse que eu quero que você vai lá. Eu estava me lembrando, até agora me lembrei, que quando Deus chama Abraão e pede para ele oferecer Isaac em sacrifício, se eu não estiver equivocado, o texto diz assim, e disse Deus, pega o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas, a Isaac. Ou seja, ele dá 4 especificações que é para Abraão não ter dúvida e achar que é Ismael, não, é Isaac mesmo, você entendeu? Então ele pega o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas, chama Isaac. Então é esse que eu quero. Então é Paulo, na rua direita, na casa de Judas, para você não errar o endereço. Não tinha CEP naquela época, então é lá naquela rua que você tem que ir lá. Busca lá a casa de Judas. 4º ponto, Paulo explica como lutou com Deus para aceitar o seu ministério. Atos 17, 22, 17 a 21 é o último texto longo que nós vamos ler. E foram informados a teu respeito de que aconteceu. E tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase
E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E aqui eu quero falar o tema da mensagem de hoje. Irmãos, percebam a diferença entre um coração religioso e um coração transformado por Cristo. O coração religioso está em Atos 9:1-2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Esse é um coração religioso. O coração transformado é: Senhor, tu sabes que eu fazia isso. Senhor, tu sabes que eu encerrava na prisão essas pessoas. Senhor, tu sabes que eu aplaudia quando Estevão estava sendo apedrejado. Senhor, tu sabes que eu guardava a roupa daquelas pessoas que estavam metendo pedra na cabeça de Estevão. Tu sabes, Senhor, porque tacar pedra com roupa fica difícil. Então as pessoas tiravam o casaco e Paulo guardavam as roupas. Senhor, o Senhor sabe que eu perseguia o caminho do Senhor. Percebam a diferença? Em Atos, Paulo tinha prazer em fazer essas coisas. Aqui ele confessa o pecado diante do Senhor. Antes Paulo fazia o seguinte: eu vou fazer. Agora ele diz: o Senhor faz através de mim. Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava na sinagoga. Irmãos, tem um livro chamado Enriquecendo-se com as Escrituras, não sei quem conhece. É um livro que nós estamos estudando nas casas, do A.W. Pink. Ele tem uma frase que eu achei fantástica, nós falamos isso uma quinta-feira dessa. Ele diz assim: o meu relacionamento com Cristo, ele me exalta ou me humilha? O nosso relacionamento com Cristo nos exalta ou nos humilha? Se nos exaltar, tem alguma coisa errada. Eu não vou falar o exemplo da luz, porque toda vez que eu falo do exemplo da luz, os caras dizem que eu já falei 80 vezes isso, eu não vou falar mais, mas eu vou falar. Queridos, quanto mais nós chegamos próximos a essa luz, mais nós percebemos as nossas imperfeições, as nossas rugas. Tem um cravão aqui, tem uma espinha aqui, tem um buracão aqui, tem outras coisas. Quanto mais eu me afasto dessa luz, mais eu fico bonitão, não é? E com Cristo é a mesma coisa. Quanto mais o Espírito Santo nos leva a um relacionamento com Cristo, mais você percebe que você não é nada. Mais você percebe que você precisa se humilhar diante dele. Quanto mais você se afasta deste relacionamento, mais nós queremos discutir, eu acho, e nós temos que achar nada. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, como este homem, o maior escritor do Novo Testamento, se colocou diante do Senhor no final da vida dele, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz: Senhor, eu sou o principal dos pecadores, misericórdia. E aqui ele diz assim, um diálogo improvável, eu coloquei aqui, tá? Quando Paulo, é um diálogo, não tem na Bíblia isso aqui, tá? Não adianta procurar que você não vai encontrar isso aqui na Bíblia, não. É um diálogo improvável que talvez tenha acontecido entre Jesus e Paulo, quando Paulo diz assim: olha, Senhor, eu fiz tudo isso. Talvez Jesus tinha dito assim: Paulo, quanto à sua confissão e lamentação da culpa com relação às perseguições, com relação às torturas, com relação a Estevão, os teus pecados já foram perdoados. As consequências não, porque você vai ver o que é bom. Eu vou usar você, mas você vai levar umas balas, umas burdoadas. Mas os seus pecados foram perdoados. E talvez eu quero dizer mais para você, Paulo. A respeito do apedrejamento de Estevão, eu quero dizer para você que Estevão, quando estava morrendo, ele pediu para eu perdoar os teus pecados. E eu ouvi a oração de Estevão. Esse é um diálogo
improvável, tá? Mas eu estava lembrando disso. Talvez Jesus tenha falado para Paulo: não se preocupa não, seus pecados já foram perdoados. Estevão pediu para perdoar os seus pecados, quando ele estava levando umas pedradas na cabeça. Olha lá no livro de Atos, que você vai ver que as últimas falas de Estevão é justamente essa: Senhor, não impute a eles este pecado. E a revolta dos judeus? A revolta dos judeus é que, até o versículo 21, que nós olhamos lá atrás, aonde Paulo diz assim, que o Senhor o mandou para os gentios. Até ali eles ouviram. Até ali eles ouviram. A partir dali eles não ouviram mais. Por que que eles não ouviram mais? Por que que os judeus ficaram furiosos, enfurecidos com essa frase? E o Senhor os mandou para os gentios. Porque, irmãos, existem duas palavras. Uma chama proselitismo e outra chama evangelização. Qual a diferença entre uma e outra? Proselitismo era você pegar um gentil e transformá-lo em judeu. Evangelização era você pegar um gentil e transformá-lo em cristão. O judeu não aceitava isso de forma nenhuma, porque ele queria primeiro que o gentil se convertesse ao judaísmo, depois ao cristianismo. Passar por essa ponte ele achava que era inadmissível. Por quê? Porque primeiro ele tinha que aprender as leis, as regras, os caminhos, todas as doutrinas do judaísmo para depois ser cristão. Eles achavam que era inadmissível um judeu e um gentil ter acesso ao Pai da mesma forma. Da mesma forma, através de quem? Através de Cristo Jesus. Por isso que o proselitismo, ele era abominável. Aliás, o proselitismo era aceito e a evangelização não era. Porque a evangelização era pegar um gentil e pregar o evangelho para ele. O proselitismo era pegar um gentil e falar e transformar ele num judeu. E hoje, infelizmente, muitas vezes as pessoas querem converter uma pessoa à placa da igreja e não ao cristianismo verdadeiro. Primeira pessoa quer mostrar: olha, eu sou desta igreja, aqui é a minha regra, aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que deixar de fazer isso, aqui você não pode fazer isso, aqui você pode fazer isso. Primeiro você converte a placa da igreja, depois ao cristianismo. Isso daí está errado. Porque sem um coração transformado, você pode estar na igreja que você tiver, que você não é cristão. Você pode estar onde você estiver, se você não tiver um coração transformado, um coração capturado pelo Senhor, você pode estar na melhor igreja do mundo, você não é um cristão. Porque nós só somos cristãos quando o Senhor nos faz cristãos. Quando Ele arranca o nosso coração velho e coloca um coração novo. Você pode ter até um evangelho intelectual, mas não tem um evangelho sobrenatural. Qual a diferença disso? Pode ter um evangelho na mente, saber tudo, mas não desceu ao coração. Isso também está nesse livro do A.W. Pink, que eu achei fantástico. Muitas pessoas têm um evangelho, sabe tudo da Bíblia, mas não conhece o Senhor da Bíblia, não tem um relacionamento com Ele. Alguém disse lá, hoje ouvindo a mensagem, eu não vou lembrar o nome da pessoa, que de joelhos, dobrado o joelho, orava e dizia: Senhor, me dá Escócia para Jesus, senão eu morro. E a Escócia foi evangelizada por esse homem, eu esqueci o nome, John Knox, eu acho, John Knox. Me dá a Escócia para Jesus, senão eu morro. Será que nós fazemos essa oração? Senhor, me dá Londrina para Jesus, senão, não para mim, não para a comunidade cristã de Londrina, mas para Jesus. Nós só vamos fazer isso o dia que nós tivermos um relacionamento com o Senhor. O nosso evangelho sai do intelectualismo e desce para o coração, meus irmãos. Muito bem, e a intervenção? Até aqui eu fiz uma introdução. Pois é, até aqui Paulo fez a defesa dele. Aí o comandante interviu, o comandante da tropa interviu, e ele queria saber exatamente por que Paulo estava sendo perseguido, por que aquelas pessoas estavam querendo matar Paulo. E ele tentou conversar com as pessoas, não recebeu resposta. Aí ele prendeu Paulo na fortaleza, lá na prisão, e ele ia torturar Paulo. Por quê? Porque esse era o método utilizado. Eu vou torturar esse camarada para eu saber o que está acontecendo. E a hora que ele estava algemando Paulo para torturar, Paulo faz uma pergunta linda. É lícito torturar um romano sem ter um julgamento? Aí o cara
opa, espera um pouquinho, porque não podia torturar um cidadão romano, e Paulo era cidadão romano por nascença. Diz assim, ó, segundo a lei de Roma, nenhum cidadão romano podia ser acorrentado, açoitado ou morto sem um julgamento adequado. E o não cumprimento dessa lei resultava em punição severa ao tribuno que impusesse o castigo ilegal. Paulo foi acorrentado e ia ser açoitado, embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita. Eles já iam torturar Paulo, ele diz assim, eu sou cidadão romano. Aí os caras voltaram atrás, porque não podia fazer isso. Então o comandante optou por uma terceira forma, já que ouvir as pessoas não dava certo, torturar Paulo não dava certo, ele convocou o sinédrio, convocou o julgamento através do sinédrio judaico. E aqui, para nós nos localizarmos, esse mesmo sinédrio foi o que condenou Jesus Cristo à cruz. Esse mesmo sinédrio foi o que impediu Pedro e João de pregar a palavra em Jerusalém. Esse mesmo sinédrio tentou impedir os 12 de anunciar o evangelho. Esse mesmo sinédrio condenou Estevão à morte. É esse mesmo sinédrio que ia julgar Paulo. Ele estava bem, né? Imagina a situação. Ele estava numa situação complicada. Mas mesmo preso, Paulo ele tinha respeito pelo sinédrio, e ele fala isso em 23:1, dizendo assim, ó, fitando Paulo os olhos no sinédrio, que era aqueles irmãos que estavam ali, irmãos não, aqueles fariseus e saduceus, ele disse, varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Com isso, Paulo, além de respeitar aquele sinédrio, ele se coloca na mesma posição, porque quando ele chama de irmãos, varões e irmãos, porque a forma correta de você se dirigir ao sinédrio era príncipe do povo e anciãos de Israel. Quando ele coloca-se irmãos, ele coloca na mesma situação. Quando ele menciona que estava de consciência tranquila, quando ele diz assim, ó, com boa consciência, ele leva um tapão na boca. O sumo sacerdote manda alguém dar um tapa na boca de Paulo. Por quê? Porque o sumo sacerdote não imaginava que ele tivesse de consciência tranquila, porque ele estava deturpando a lei. Como que um judeu estava pregando o evangelho a gentios, ele estava deturpando a lei. Olha aí o que diz 23, 3-5. Então Paulo lhe disse, quando ele leva um tapão na boca, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Parede branqueada, palavrão é esse, né? Paulo xinga ele de parede branqueada. O que é uma parede branqueada? É aquilo ali? Não. Parede branqueada era o seguinte, irmão, só para explicar aqui. Um judeu, ele não podia, de forma nenhuma, tocar num cadáver, que aí ele ficava impuro cerimonialmente. E por isso que todos os túmulos, eles eram pintados de branco, justamente para que a pessoa não tocasse e dissesse, eu não sei do que eu estou fazendo. Então, por isso que é parede branqueada. Quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, ele está dizendo, seu hipócrita. Só que, ao mesmo tempo, ele corrige isso no versículo 5, porque ele diz assim, eu não sabia, a Bíblia não nos deixa claro por que Paulo não reconheceu o sumo sacerdote. Talvez porque esse sumo sacerdote não estivesse com as vestes reais. Talvez ele estivesse muito longe de Paulo. Talvez Paulo estivesse com um problema na vista. Não sei, mas a Bíblia não esclarece. Só que ele não reconheceu o sumo sacerdote. Por isso que ele chama de parede branqueada. Mas aí logo depois que as pessoas dizem, é o sumo sacerdote. Aí ele pede desculpa. Ele diz assim, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Porque ninguém dirás mal das suas autoridades. E aí eu quero fazer mais uma aplicação para nós. Como nós falamos mal das nossas autoridades, né, irmãos? Paulo tinha levado um tapão aqui e pede desculpa porque não devia falar mal das suas autoridades. Mesmo que aquela pessoa estivesse julgando ele pudesse ser morto.
E aí eu estava lendo e falei, Senhor, tem misericórdia às vezes que eu falei mal das autoridades. Porque, segundo a minha Bíblia, nenhuma autoridade ela é constituída se não for da vontade do Senhor. Então nós precisamos respeitar as nossas autoridades e orar por elas, que o Senhor é que faz todas as coisas. Muito bem. Como Paulo sabia que esse sinédrio, ele era composto por dois grupos, um grupo de saduceus e um grupo de fariseus, ele disse, opa, aqui está o meu escape. Por quê? Porque os saduceus, eles não criam em ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam em nada. E os fariseus criam em tudo isso. E Paulo era, antes da conversão, um fariseu. E aí ele, sem torcer a verdade, mas em defesa da verdade, ele diz que ele estava sendo julgado pela ressurreição de mortos. E na verdade ele estava falando a verdade, porque ele estava sendo julgado pela ressurreição de Jesus Cristo. E os saduceus não criam nisso, e os fariseus criam nisso. E aí o Hernandes Dias Lopes, de novo, ele diz assim, que a doutrina da ressurreição unia fariseus e os cristãos, mas separava fariseus dos saduceus. Um outro cara chamado Howard Marshall, ele diz assim, que a igreja judaica cristã primitiva, alguém podia se tornar cristão e continuar a ser fariseu, mas um saduceu teria que mudar totalmente sua posição teológica para ser um fariseu ou um cristão. Então Paulo usa dessa brecha que deram para ele, ele diz assim, eu estou sendo julgado pela ressurreição de mortos. Os fariseus os saduceus entraram em desespero. Não, isso não existe, os fariseus, não, eu não vejo nenhum mal nesse cara. Que isso, não, ele está certinho. E aí ninguém julgou ele porque virou uma bagunça naquele sinédrio, e aí Paulo conseguiu se livrar. Mas ele não conseguiu se livrar por isso, e nós vamos falar da agora para frente. E eu caminho para a conclusão, dizendo que houve um conforto em tudo isso que vem do Senhor. Atos 23, 11 diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, pois do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor se colocou ao lado de Paulo. E aqui eu quero falar, irmãos, de 3 características do Senhor. O Deus que acompanha. Numa noite daquelas, o Senhor se coloca ao lado dele. Na hora mais escura, Deus se apresenta dizendo, eu estou contigo. Uma segunda é o Deus que encoraja. Coragem, Paulo. Este encorajamento não vem dos homens, mas vem do Senhor. Não das circunstâncias, mas da palavra do Deus vivo. E o terceiro, o Deus que comissiona. Pois da mesma forma como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa que seja testemunhado em Roma. Irmãos, o destino de Paulo não estava na mão nem de judeus e nem de romanos. O destino da vida de Paulo está na mão do Senhor. Irmãos, ninguém ia matar Paulo em Jerusalém. Ninguém ia impedir Paulo de viajar para Roma. Sabe por quê? Porque Deus queria que ele testemunhasse de Jesus Cristo em Roma. Então ninguém ia segurar Paulo. Poderia ser morto em Jerusalém. Não seria morto em Jerusalém, porque os planos do Senhor ainda não tinham sido cumpridos, e ponto. E ponto. Eu estava fazendo isso daqui, eu falei, mas Deus é tremendo, ele só criou um cenário. Ele só criou um cenário tal, mas ele conduziu da forma perfeita, que todo mundo achava que estava no centro da decisão, só que o centro da decisão está na mão do Senhor. O centro da decisão não estava na mão dos judeus, não estava na mão dos gentios, não estava na mão dos romanos, não estava na mão do sinédrio. O centro da decisão estava na mão do Senhor. Paulo, coragem! Da mesma forma que você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, importa que você testemunhe em Roma. Então é o seguinte, Paulo, sossega que ninguém vai tirar a sua vida em Jerusalém. Você vai morrer lá em Roma. Aqui não. Aqui não. Você vai levar uns tapinhas, mas aqui você não vai, ninguém vai
fazer isso contigo. O controle da história, irmãos, está na mão do Cordeiro e de ninguém mais. Paulo, ele já tinha tido uma experiência como essa. Quando ele chegou em Corinto, pregando o evangelho em Corinto, aqueles judeus não queriam a palavra, desprezavam, blasfemavam. E Paulo sacode a veste e diz assim para eles: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, ou seja, a responsabilidade é de vocês. E aí, naquela mesma noite, o Senhor também se apresenta para Paulo em Atos 18, 9 e 10, que diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, prega o evangelho e deixa o resto comigo. Ninguém vai te fazer mal. E quando eu falo que ninguém vai te fazer mal, o diabo está incluído aqui, irmãos. Ninguém vai te fazer mal, Paulo. Aliás, ninguém ousará fazer-te mal, Paulo, porque eu estou contigo. Então prega a palavra e deixa que eu cuido do resto. Não se preocupa não, porque eu estou contigo. Eu tenho muita gente nessa cidade que precisa ouvir o teu evangelho, que precisa crer em mim pela pregação. Eu estou só te usando aqui, Paulo, porque você vai pregar e as pessoas vão crer em mim através da mensagem que você vai pregar. E Paulo permaneceu ali naquela cidade 18 meses pregando o evangelho. Queridos, eu quero fazer 3 aplicaçõezinhas para nós irmos embora. O mesmo Jesus que se colocou ao lado de Paulo, ele se coloca ao teu lado e diz: coragem. O mesmo Jesus que se colocou ao lado de Paulo, ele se coloca ao seu lado e diz: coragem, eu estou contigo. Coragem nos momentos difíceis, coragem nas perseguições, coragem nas incompreensões, coragem nos diversos problemas que nós temos durante todos os dias. Coragem, irmãos. Coragem, Marco, eu estou contigo. Coragem, Márcia, eu estou contigo. Coragem, Tatiana, eu estou contigo. Coragem, Samuel, eu estou contigo. Não eu, Flávio, Jesus está contigo. Coragem, igreja, porque o Senhor está conosco. Segunda, o mesmo Jesus que converteu o coração de Paulo, converte o seu, se ainda não fez. Ou daquela pessoa que você acha que é impossível de ser convertido. Se ele converteu o teu, pode converter qualquer um, né? Porque... Mas o Senhor Jesus converteu o coração de Paulo, irmãos. Um perseguidor, um assassino. Ele converte o coração de qualquer um. Daqueles que a gente tem orado, que a gente fala: Senhor, não é possível, esse você não vai conseguir não. Ele consegue, sim. Terceiro, nós que cremos em Jesus, nós que cremos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, devemos estar sempre prontos para testemunhar a razão da esperança que há em nós. Isso está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes, santificai-vos a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em você, em mim? Existe uma frase mundana que diz assim: a esperança é a última que morre, não é? A minha está viva para sempre, porque a minha é Cristo Jesus. Está sentado à destra da majestade e vai voltar, pode ter certeza. Não sei o dia, mas vai voltar. Qual a razão da tua esperança, irmãos? A minha é que o Senhor vai voltar e eu vou subir com Ele para estar na vida eterna com Ele. Qual é a sua? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Deus abençoe.